Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus, ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar: a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a vovó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro demais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval: que não falte, mas que não farte, que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, esta pessoa tem condições de ajudar mais. Ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida. Porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui, você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Então, na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo no aluguel mesmo ou no país dos impostos que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor,
Você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro, e é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas eu quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já você abrir aí a internet, todo mundo fala: eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí uma aposta inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro, não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar, mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres, é aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Porque a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada,
não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas gentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que na chuva esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público, e nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras. Pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente, como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era... Falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era falar o meu nome, fulano, que eu gostava muito dela.
E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei: lembro. Aquelas provas na época era 7ª série, hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Eu falei: lembro. Eu falei: pois é, eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi, não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete, mas a pessoa não sabe. Não nos ensinaram, não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. Final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro. O problema financeiro, ele só perde para a traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam, e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes
e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado? Para a gente dar saída no trigo. Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com trigo e se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. Hora que ia fazer o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso, o tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças no saco ou no banco do passageiro no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Então, não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X, a pessoa fala que vai durar X e no final você paga 7X. Nós estamos o tempo todo com essa impressão, eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo. Não é humilde, é bobo. A lida com tal pessoa, a pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba. Ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os dois pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja. Porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Ah, não, a igreja tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo cotação, não fala para onde que é.
quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço, tá bom. Aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150. Mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda. E tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Conta um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida. Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, sabe, a panela tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma e eles não têm medo de postar, porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. Tem uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? A pessoa passa a perna. Não vai em tal lugar, a pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar, eu contratei esta pessoa aqui, ela é safada. Nós temos que denunciar, porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não, entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta, valoriza, indica esta pessoa, ajude esta pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Mas tem uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim:
hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia. Ele falou: bom dia. Queria um frango caipira? Pois não. Ele olhou, só tinha um. Oba, vou vender o último. E essa mulher, tem jeito de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quando deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas a almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela: ó, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os 2. Pode embrulhar, eu vou levar os 2. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense 2 vezes. Ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui, ó, um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Ah, para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, ó, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Ó, vou colocar água potável. Dominar os pobres, iludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Que se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por 2 instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando: antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, porque se eles fizerem o que podem fazer, nós vamos ter uma vida
tranquila, serena, com piedade e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da república até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração, precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Eu ofereço esse Santo Terço para o presidente, ofereço esse terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Hoje eu vou te falar, não, meu filho, ofereça terço, reze, porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha, se o povo rezasse mais por eles, que para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história, quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, que ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha, investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso, era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende que alguma coisa errada ele fez. Ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele, ou o custo da negociação,
para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros. Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo. Não, então senta depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão, mas ele foi esperto para com ele, porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo, até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você. E eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje lá em Santa Margarida com um pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos além, te amo papai, dá um beijo, falou: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai. Oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma o café antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro
para fazer amizade e não inimizade. Use o seu dinheiro para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, mas ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Meus irmãos, que essas leituras nos ajudem, nós que aqui estamos, a ter uma vida mais justa, mais digna, respeitando o que é do outro, cuidando daquilo que é nosso, trabalhando para a nossa vida financeira, mas jamais usando de esperteza, de roubo, de situações com terceiras e quartas intenções para obter lucro. Cuidado, quando você é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria salvação? Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos pedir a Jesus a sua graça, para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Uma vida mais tranquila, mais serena, em paz. Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos o valor do dinheiro na nossa vida, e que quantas coisas eu necessito, e que só virão pelo dinheiro. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Jesus, por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu terei. Obrigado por tantas coisas que eu comprei e que me fizeram tão bem: comida, roupas, moradia, estudo, viagem, remédios, tantas e tantas coisas. Sabemos, Jesus, que o problema não é o dinheiro, mas a idolatria. Transformar o dinheiro no fundamento da nossa vida. Afastai de todos nós, Senhor, a esperteza, a injustiça, a mentira. Que nós tenhamos vergonha de passar a perna nas pessoas.
de cobrar valores injustos, dominando os mais humildes, os mais pobres. Conceda-nos, Senhor, sabedoria na nossa vida financeira, discernimento na nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, o nosso salário. Abençoa, Senhor, a nossa carteira. Abençoa, Senhor, o nosso cartão de crédito, para que saibamos usar tudo isso com sabedoria. Porque tanto faz mal o dinheiro que falta, como aquele que farta. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida mais desapegada. Ajuda-me a ser mais caridoso, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham e colaboram comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa honesta a teus olhos. E tudo aquilo que é da minha vida financeira sirva para fazer amigos, aproximar pessoas, ajudar, partilhar. Nós rezamos por aqueles que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que rezando por estes, eles ajudarão e muito, para que possamos levar uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra esta noite. E eu te peço por todos aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas que estão passando necessidades financeiras, influindo em toda a família, pessoas onde o salário não dá para ter uma vida digna e tampouco serena. Abençoai, Senhor, o nosso país, uma nação tão rica, mas de um povo cada vez mais pobre. Que o dinheiro jamais paute as nossas ações, e que nós não sejamos definidos pelo valor que possuímos, mas sim por sermos filhos e filhas de Deus, com dignidade. Que a nossa prece chegue à Tua presença, e que sejamos grandemente abençoados, também na nossa vida profissional e financeira. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus, porque é impossível servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus e ao dinheiro. O dinheiro é para me servir e eu para servir a Deus. Que essas palavras, Jesus, encontrem no nosso coração uma terra boa, e que elas frutifiquem, sobretudo
para uma vida mais santa, que busque as coisas do alto, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, nós estamos celebrando este final de semana a exaltação da Santa Cruz, que é exatamente o dia 14 de setembro. E por ser uma solenidade, quando ela cai no domingo, o domingo do tempo comum dá lugar a esta celebração. Por isso que hoje a igreja, com os paramentos vermelhos, nos chama a atenção para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos hoje lembrar de maneira muito grata de Santa Helena, que é a mãe do imperador Constantino. Helena, profundamente cristã, católica, ela sai numa empreitada para a Terra Santa, para encontrar a cruz do Santo Lenho, a cruz de Nosso Senhor. E ali, junto com estudiosos da época e daquele lugar, ela vai escavando os lugares onde Jesus passou. E cada lugar que Santa Helena passa, e ela acha os lugares sagrados, ela levanta uma basílica, uma igreja. Quem já foi na Terra Santa certamente visitou muitas basílicas e igrejas que foram levantadas por Santa Helena. Cito a Basílica da Anunciação, a Basílica que está em Belém, a igreja de Caná, no Monte das Bem-aventuranças, e daí por diante. Helena estava procurando relíquias de Nosso Senhor, de maneira especial a Santa Cruz. Chegando em Jerusalém, juntamente com toda a corte da mãe do imperador, estavam estudiosos, arqueólogos ali de Jerusalém. Indicaram para ela qual era o Monte Calvário, que é o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Porque naquela época sepultava-se o cadáver e a cruz, ela era jogada ali, era um instrumento de suplício, ninguém dava muito valor àquilo não. Então o que as pessoas sabiam é que aquela cruz não estava distante do lugar onde Jesus tinha sido crucificado. E ali em volta começaram as escavações. Não demorou muito tempo, alguém gritou: "Crutes!" Acharam uma cruz. Só que à medida que eles foram retirando essa, outra pessoa também gritou: "Crutes!" Acharam uma outra, e no meio das duas, uma terceira. Aqui tinha um dilema: se alguma dessas cruzes era a cruz de Cristo, como saber a que era e as duas que não eram? Ficou quase unânime para aqueles que ali estavam que aquelas cruzes encontradas próximas do Calvário era a cruz de Jesus e dos dois ladrões. Como saber qual era a cruz sagrada? Fizeram o seguinte: havia um monge, um religioso, que citou a Sagrada Escritura, onde está escrito que no madeiro de Nosso Senhor estavam as nossas enfermidades, pelas suas machucaduras nós fomos curados. O que eles fizeram? Anunciaram em Jerusalém que eles tinham achado a cruz, e as pessoas começaram a ir para aquele local. Numa das cruzes, o doente tocou, ele secou e morreu ali mesmo. As pessoas sabiam: essa é a cruz maldita, é a cruz do mau ladrão. Ali já atacaram fogo, queimaram tudo, acabaram com tudo. Tinha uma outra que os doentes tocaram, eles não morriam, mas também não eram curados. Subentende-se que era a cruz do bom ladrão. Uma terceira
a mais robusta. Quando as pessoas tocavam, aconteciam várias coisas. Entre os relatos da época, cura de doença, pessoas que estavam profundamente entristecidas, elas sentiam paz. As pessoas tocavam na cruz, elas choravam sem motivo nenhum. Entende-se que essa era a cruz de nosso Senhor. Santa Helena então traz essa cruz de Jerusalém para Roma. Um pedaço dessa cruz foi enviado na época para Constantinopla, que era outra sede religiosa da época, hoje Istambul, né? Um pedaço ficou em Jerusalém, no Museu de Jerusalém, e o pedaço maior foi levado para Roma. Quando Constantino, em 313, ele assume a religião cristã como religião oficial do seu império, ele vai levantar uma grande basílica, onde ele vai presentear o Papa da época. E nesta basílica, chamada Basílica Constantiniana, a Basílica de São Pedro, a Basílica de Constantino, no subsolo, nos museus, é colocado um pedaço dessa cruz. Só um detalhe que é interessante a gente saber dessas coisas, né? Que Constantino tinha várias filhas e vários filhos. E Roma, ele dividiu em áreas, e cada filho era dono de um pedaço ali. Eram terras gigantescas. E perto do rio Tibre, até hoje tem um rio lá, né? Tinha uma colina, um lugar um pouco elevado. Quem já foi em Roma, Roma é bem plana, né? Mas tem assim umas pequenas elevações. Então essas elevações chamavam de colina. E a colina perto do rio Tibre era da filha de Constantino, que era a mais chegada em Helena. E Santa Helena vai dizer para ela: olha, doe essas terras para a igreja, porque nesta terra está o túmulo de São Pedro. E a moça vai e entrega essas terras para o Papa da época. Aqui vocês vão entender, o nome da menina, da jovem, era Vaticana. Então ela vai doar a colina da Vaticana para a igreja. Por isso que hoje, onde fica a Santa Sé, é chamado de Vaticano, onde o Papa mora. Até queremos dar os parabéns, né, aos 70 anos do nosso querido Papa Leão. Então, ali foi erguida a Basílica Vaticana. A cruz foi colocada lá no século IV. No século VII, os persas invadiram Roma, roubaram a Santa Cruz. Poucos anos depois, as cruzadas foram derrotar os persas e trouxeram novamente esta cruz. Roma parou para receber a cruz de Cristo. Foi uma festa nunca vista. E na Praça de São Pedro, onde hoje tem aquele obelisco vindo do Egito, foi um presente também para o Papa, ali se ergueu a cruz, se elevou a cruz, e as pessoas aplaudiram, balançando ramos, pessoas choraram. Foi uma festa grandiosa em Roma, a cruz de Cristo voltando. Quando eles levantaram a cruz, eles exaltaram a cruz, e era um dia 14 de setembro. É por isso que hoje a igreja mantém essa festa da exaltação da Santa Cruz. Ela é trazida novamente para Roma. Para nós, meus irmãos, não é apenas o contexto histórico, mas o contexto teológico, espiritual. Nós temos nas leituras de hoje verdadeiras pérolas para a nossa vida. A primeira leitura vai nos alertar daquele povo daquela época e nós hoje. Cuidado com duas coisas. Primeira, cuidado com a sua língua. Tudo que o diabo precisa para iniciar uma tragédia é uma língua desocupada. E ele está procurando uma língua para usar. Espero que ele não ache nem a minha, nem a sua. Porque se você ler o pecado original, aquele demônio
em forma de serpente, ele vai seduzir Eva, que vai seduzir Adão, e a humanidade, nesses dois, ela cai no pecado, que é um veneno, é uma peçonha que está em nós, o veneno do pecado. E se você presta atenção no texto, você verá que a serpente, ela não enrola na perna de Eva, ela não corre atrás de Eva, ela não pica Eva, ela não cospe veneno em Eva, não faz nada disso. A serpente, ela leva Eva no papo, na conversa. É a língua do diabo que consegue mudar as coisas. É claro, meus irmãos, que o diabo é infinitamente menos do que Deus, porque ele não é Deus. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal, existe Deus. O diabo é um cão sarnento, é um anjo decaído. Ele foi expulso e vencido por São Miguel. Por isso nós estamos fazendo aí a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quando eu fiz o meu curso para exorcista, lá no Sumaré, no Rio, com Dom Orani, senhor cardeal do Rio de Janeiro, ele dizia para nós que lá estávamos, que devemos ir ano que vem, se Deus quiser, a Roma, para pegar a certificação também da Santa Sé. Ele dizia que o mal é infinitamente menor do que Deus. O diabo, ele não consegue tentar a Deus, ele não consegue enfrentar a Deus, mas o diabo, ele é infinitamente mais poderoso que você. E a principal arma do mal, no século que vivemos, é a crença na sua inexistência. Não é raro você encontrar pessoas da igreja, até pessoas ligadas ao altar, que não acreditam na existência do mal. Estas pessoas estão desprotegidas. São pessoas mais fáceis de capturar. São pessoas que se tornam presas fáceis para o mal. Porque Jesus vai dizer: se alguém soubesse que hora que vem o ladrão, você vigiaria a sua casa, para que ela não fosse assaltada. Este ladrão é o ladrão das nossas almas, é o mal, é o demônio. E se as pessoas não acreditam no mal e não acreditam no inferno, se esvazia-se o sacrifício da cruz. Porque está na primeira carta de João que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E o pecado original não foi apenas uma decisão humana, ele é fruto de uma tentação do mal. E aqui a língua do mal, que até hoje o diabo está bem atuante e só não vê quem não quer. Não sei se você já assistiu, fica aqui a dica de filme para você, para você ficar assistindo essa bobageira de Hollywood, de exorcismo, menina que anda igual aranha, flutua, cospe sopa verde, roda pescoço, aquela confusão toda, dando ao poder que ele não tem. O filme mais real de um exorcismo que você pode assistir é Nefários. Pesquise, reúna a sua família e assista. Nefários. O exorcismo é aquilo ali, a possessão é aquilo ali. Nesse curso que eu fiz lá de exorcista, 2 dias nós passamos estudando o filme. O professor ia passando o filme, ia parando e fazendo ali as colocações. É o filme mais perto da realidade de uma pessoa possuída por um espírito satânico. E você vê que o filme todo, que a guerra do filme, ela acontece na mente, é na cabeça. O diabo é um bom orador, ele vai convencendo, e a maior tentação que ele tem, e por isso que eu vejo a ação do mal no mundo de hoje, não é tanto a vexação, a possessão, a infestação, nada disso. Isso aí são coisas extraordinárias que de vez em quando acontece, e os padres preparados para isso vão ajudar essas famílias. Tudo muito secreto, sem comentário, sem alarde,
Na igreja católica, você nunca vai ver diabo falando no microfone e show na frente do altar. Aqui é tudo feito com muita seriedade, com a família, depois de uma apurada investigação por várias áreas de ciência humana. Se todas dizem que ali há algo sobrenatural, é aí que a igreja entra com os ritos de cura, libertação e exorcismo. Mas a principal arma do mal no dia de hoje é transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. É isso que o diabo conseguiu fazer com a cabeça de Eva. E se você não rezar, e se você não vigiar, e se você não adorar, ele irá fazer isso com a sua cabeça. Me desculpe a franqueza, e isso se já não fez. Isso se já não fez. Porque eu atendo pessoas que estão numa vida completamente errada, distante de Deus, pecados gravíssimos, e na cabeça da pessoa está tudo bem. Se ela está feliz, está tudo bem. A sociedade mudou, a família mudou, a igreja que é retrógrada, pega essas coisas antigas. O mundo de hoje é outra. O que está acontecendo na cabeça dessas pessoas? A verdade para elas perdeu a força e elas acreditam numa mentira. E porque elas vivem esta mentira, elas querem impor a sociedade inteira. São as ideologias que estão aí enfiando goela abaixo nas nossas famílias. Foi isso que o diabo fez com maestria com Eva. E ele vai perguntar a Eva: é verdade que você não pode comer nenhum fruto? Olha aí como ele é. Ela vai dizer: não, pode comer tudo, pode comer desse. Ah, por quê? Você não pode comer desse? Não, porque Deus disse, olha aqui, a menina sabe. Deus disse que se a gente comer, a gente morreria. 20 papos. O diabo vai dizer: não, mas eu vou te dizer, você não vai morrer. Essa árvore é do bem e do mal. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E ela vai ludibriando Eva até que ela olha para o fruto. Ele é atraente ao paladar, porque o pecado é atraente. Pecado não é ruim. Um dia na entrevista eles me perguntaram: ô padre, pecar é ruim? Eu falei: meu filho, pegar é uma delícia, pegar é gostoso. Porque se não fosse, ninguém pecava. O problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado. Porque o diabo é assim: ele te atrai ao pecado, ele destrói o que ele pode destruir, ele ilude você, ele tira a sua fé. O pecado mortal, ele rompe o seu relacionamento com Deus. A hora que você já está bem envolvido com aquilo, ele sai e a tragédia fica para você. Se você ler a Bíblia, você verá inúmeros casos que o mal levou pessoas a traírem a Deus, e quando tudo deu errado, o diabo deu no pé e a pessoa ficou num sofrimento atroz. Então aqui ele consegue mudar as coisas. Ele convenceu Eva de algo que nós não podemos cair na lábia dele. Ele convenceu Eva que Deus estava mentindo e que ele falava a verdade. Quer mais ou tá bom? Olha a artimanha do mal. Hoje, se você olhar a sociedade e o modo como o mundo tem vivido, Deus parece o mentiroso. O discurso da Bíblia está errado. O que a igreja defende está errado. Quando o Papa fala sobre família, sobre os valores da fé, o Papa está errado. Esse Papa aí não estou gostando, esse aí não é dos meus. Um dia alguém me disse: mas gente, a pessoa fica com raiva, mas eu não estou xingando, estou falando a verdade. A pessoa falou comigo assim: Padre Cristo, esse Papa não me representa. Eu falei: mas você é São Pedro, minha filha? Você é São Pedro? Mas como assim? Não, o Papa é representante de São Pedro. Você está se achando que o Papa lá em Roma
no cargo que ele ocupa, que está representando você, um mero mortal que ninguém sabe quem é. Abaixa o nariz, minha filha, desça daí. Que papa está representando? Esse papa não me representa. O papa está lá para representar você? Seus interesses? Sua vida? Suas verdades? Claro que não. Ele é sucessor de Pedro. E quando a sociedade, isso aqui é um bom sinal, quando a sociedade, os que vivem os valores do mundo, começam a criticar a igreja, a falar mal de um pregador, siga esse, porque aquele que é amigo de Deus, Jesus falou isso, se torna inimigo do mundo. E se perseguiram Jesus, haverá de perseguir aqueles que são dele. Eu nunca vi lobo aplaudindo ovelha, porque de vez em quando vem umas críticas, eu fico muito feliz. Eu ficaria muito triste se algumas pessoas que me criticam estivessem elogiando, que nós defendemos coisas totalmente diferentes. Nós lutamos por configurações de família totalmente diferentes. Nós defendemos valores e uma moral cristã totalmente diferente. Esse povo tem que descer a lenha mesmo. Enquanto eles estão falando mal, nós estamos no caminho certo. O problema é quando o mundo começa a nos aplaudir. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Eu estou falando, meus irmãos, de mudar a verdade de Deus em mentira, porque a primeira leitura apresenta algo perigoso, e que se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Não olhar para a realidade com o olhar de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo numa fraqueza física, mesmo que a sua cruz pese, Deus está trabalhando e algo na tua vida está sendo realizado. As pessoas têm na cabeça que elas encontram Deus só na alegria. Se tudo está bem, se eu estou com saúde, estou com dinheiro, estou viajando, tenho prestígio, eu sou uma pessoa abençoada. Cuidado, hein? Isso é teologia da prosperidade, não é teologia católica, isso é teologia protestante. Isso é papo de pastor evangélico, isso não é doutrina católica. Porque muitos santos se santificaram porque sofreram. A gente fica muito mexendo nesse celular e vendo canal de streaming, Netflix, Prime, etc. A gente devia voltar àquela tradição dos nossos avós de conhecer a história dos santos, para ver como eles lidaram com o sofrimento e como nós não sabemos lidar com o sofrimento. É o sofrimento bater na nossa porta, todo mundo fica revoltado. Ah, Deus me esqueceu, Deus não está me abençoando, tem alguma coisa errada aqui. Leia, meus irmãos, a história de São Padre Pio. Padre Pio de Peltretina era tentado pelo diabo. O diabo dava uma surra física lá na sua cela. Ele ia comer, o prato virava. Ele recebeu os estigmas de Jesus nas mãos, uma dor intensa, um mau cheiro. Hoje é um grande santo invocado pela Igreja Mundial. Estude a história de Santa Teresinha de Lisieux, uma jovem, de novinha, ela sentiu a vocação, queria ser irmã, entrou para o Carmelo. Veja o sofrimento de Santa Teresinha, veja a enfermidade de Santa Teresinha, e se tornou santa apesar do sofrimento. Santa Teresinha dizia: por mais que eu viva, a gente vive muito pouco, porque os santos têm um olhar no céu, têm um olhar na vida eterna. Nós estamos com um olhar muito hipnotizado nesta terra. As pessoas estão iludidas com os prazeres desta terra, e elas não almejam mais o reino dos céus. Então aquilo que atrapalha a nossa vida aqui embaixo nos entristece, e nós esquecemos de colocar a nossa vida nas coisas do alto. Deus, Ele está fazendo, e eu te dou a minha palavra, que Deus está fazendo na sua vida mais do que você sabe, espera e imagina. Um dia você vai ver o quanto que Deus cuidou de você quando você se sentia descuidado.
os grandes livramentos que Deus nos concedeu, quando a gente olha para a nossa história e diz: isso aqui deu errado, isso aqui saiu errado, não era isso aqui. Deus tem os caminhos dele. Na primeira leitura, o povo clamava a libertação. Deus envia Moisés e vai libertar o povo do Egito, com mão poderosa, com braço forte. E o povo, caminhando pelo deserto, passou pelo Mar Vermelho. Deus destruiu o exército egípcio que estava atrás daquele povo. O que é que o povo deveria fazer? Louvar a Deus, agradecer a Deus, ver naquele tempo de passagem um Deus que cuida. À noite ele era uma coluna de fogo, durante o dia era uma nuvem luminosa. Deus caminhava com aquele povo. Quando você lê a primeira leitura da missa de hoje, pode levar o folhetinho para casa, está no livro de Números. O que é que o povo começa a fazer? Nós também gostamos de fazer isso: reclamar. Começa a reclamar. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui. Lá tinha cebola, tinha batata, e nós estamos aqui para morrer nesse deserto miserável. E começaram a falar mal de Moisés, e começaram a falar mal da libertação de Deus, e começaram a criticar a obra de Deus. Meu filho, olha como que a tentação, ela vai entrando e ela muda as coisas. Eu já atendi pessoas que rezaram muito tempo para alguma coisa. Quando Deus concede esta coisa, tendo de pouco tempo, ela está reclamando. Só que ela que pediu aquilo ali. Por isso que Paulo vai dizer que nós não sabemos o que a gente pede. É muito melhor a gente deixar o Espírito Santo orar em nós. Uma das orações maravilhosas: Senhor, faça o melhor para a minha santificação. Dá-me, Senhor, uma conversão profunda do meu coração. Fazei-me, Senhor, manso e humilde de coração. Dai-me, Senhor, gosto do céu. Dá-me a tua graça para que eu seja mais santo. Quem que anda rezando essas coisas aí? Não, o negócio é: me dá namorado, me dá um trabalho, me ajuda a trocar de carro. Eu quero comprar um iPhone. Me dá um corpo magro. Eu quero ser isso. Pedidos medíocres para cristão medíocre. Precisamos dar uma melhorada naquilo que a gente apresenta para Deus, sendo pessoas de Deus. Porque é normal as pessoas que não têm fé ficar só nisso. São as coisas. Só que a palavra vai dizer o contrário: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estou colocando carapuça nos senhores, não, mas é para os senhores entenderem o que o padre está dizendo. Por que as pessoas não vivem assim? Por que as pessoas não sabem? Muitas das coisas que eu estou pregando aqui, as pessoas não sabem. E olha que eu não estou pregando para quem está no boteco, não, estou pregando para quem veio à missa. Porque você veio à missa. Qual é o problema de muitas pessoas? Elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não lêem Bíblia. Elas não conhecem Bíblia. Elas não acreditam, algumas, que aquela palavra é palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, ela vai acontecer na sua vida. A pessoa não sabe, que ela não reza, não tem vida de oração, não tem um santo de devoção, né? O negócio é Lady Gaga, o negócio é Beyoncé, esse que o povo gosta. Não tem horizonte de santidade, não tem um santo protetor, não conhece a história de uma santa. As santas que nos ensinam o cuidado com o nosso corpo. Quantas santas a igreja tem que valorizou a castidade, a virgindade, uma vida mais modesta? Não. Aí as moças não conhecem essas santas, aí fica assistindo funkeira que desce até no chão, aí começa a vestir como elas,
a dançar como elas, a rebolar como elas, ter uma vida depravada como elas, e no domingo não tem vergonha de virem à missa e receberem a sagrada comunhão. Veja como que o mundo está uma bagunça. As pessoas não sabem mais o que crer, não sabem mais o que ser cristão, não sabem mais o valor do sacrifício, da cruz, da mortificação, do jejum, o sacrifício de acordar mais cedo para rezar o Santo Rosário, o sacrifício de abrir mão de um alimento por um jejum mais firme, o sacrifício de uma mortificação, as pessoas estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque não rezam, não conhecem a palavra, não conhecem a história de um santo. Meu aniversário é 14 de agosto, é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele é o patrono agora da Associação Luz e Vida, e eu procuro ter a sua imagem, conhecer a sua história, viver as suas virtudes, claro, naquilo que eu dou conta. No dia 14 de agosto, a minha pregação era uma quinta-feira, eu falei sobre 5 coisas que nós podemos aprender com Santo Maximiliano, com São Maximiliano. O pessoal da evangelização falou: padre, o senhor falando de São Maximiliano, parece que é um colega seu. O senhor fala parecendo que ele... Eu falei: mas o que eu vou fazer? Fiquei amigo dele, li a história, li o que ele fez. Ele foi padre, eu sou padre. Ele era devotíssimo de Nossa Senhora. Ele criou a Milite, que é a devoção da Imaculada. Eu sou também mariano. Ele era profundamente devoto da Santíssima Eucaristia, não ficava um dia sem celebrar a missa. Eu sou, como padre, claro, adorador da Eucaristia, tenho a minha maletinha eucarística. Quando eu não celebro em comunidade, eu estou lá no hotel, eu celebro a minha missa, 15 minutinhos, faço o meu altarzinho. Eu aprendi isso com quem? Com São Maximiliano. Porque se eu ficar imitando uns aí, eles vão me ver fazendo outras coisas, não é verdade? A quem você tem imitado? Qual é a pessoa que te ajuda a ir para o céu, a buscar as coisas do alto? E guarde uma coisa: se você soubesse o poder que tem a sua língua, você escutaria mais o que você anda falando. A gente precisa fazer esse exercício. Será que eu estou escutando o que eu estou falando? Porque Tiago capítulo 3, leia na sua casa, Tiago capítulo 3. Eu não vou falar o que Tiago fala, senão você vai falar que o padre está xingando. Eu vou deixar você ler lá. Tiago, ele pega pesado na questão do uso da língua. Ele vai dizer que da mesma boca não vem bênção e maldição. Ou é bênção ou é maldição. Ou é pecado ou é santidade. Ou é glorificação ou é reclamação. A não ser que você me prove que de um caninho, você consegue sair água de esgoto e água pura no mesmo cano, e você coloca o copo e só vai pegar a água limpa. Quem consegue fazer isso aí? Meu filho, vai misturar tudo ali. Tiago fala sobre isso. A sua boca é um canal para a sua vida, de bênção ou maldição. E como que nós reclamamos, meus irmãos? Reclamamos de nós mesmos. Eu não dou conta. Eu não tenho inteligência. Para mim é mais difícil. Eu sou um pobre diabo. Minha vida é uma desgraça. Vai falando, vai falando. O anjinho da guarda só fica assim, amém, amém, amém. Você está configurando a sua vida. Quantas pessoas falam mal do próprio cônjuge? O marido reúne com os colegas de trabalho para criticar a esposa, para contar a intimidade do casal. É o famoso patati patatá, né? Tem que ser engraçadinho. Aí fica falando coisas que ele deveria rezar e não deveria expor. Que quando ele fala mal da sua esposa, a palavra dele está contaminando o seu relacionamento, e ele continua falando mal. É a mulher que vai no salão de beleza
e dana a falar mal do marido. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo. Há o poder da palavra aí, há o poder da palavra. Liga lá para sua casa, diretora, o seu menino aprontou na escolinha. O seu menino chega, ao invés de você julgar a palavra de bênção, palavra de carinho, palavra de superação, valorizar, mas tirando o mal, corrigindo, mas palavra de bênção, o que os pais fazem? Você não tem jeito, hein? Você não conserta mesmo, você não gosta de estudar, você não tem inteligência, você não vai dar certo nessa vida. Há o tanto de palavra de maldição. E ai, quando essa palavra sai da boca do pai e da mãe, contaminando a vida da criança, porque o poder da vida ou da morte está na ponta da sua língua. A Bíblia vai dizer isso. E aquele povo que começou a reclamar de Deus, o que aconteceu? Atraíram serpentes venenosas, começou a picar aquele povo, e aquele pessoal começou a morrer. E eles clamaram por Moisés, e Moisés intercede por aquele povo. Olha como que o profeta é misericordioso, né? Ah, Moisés, as serpentes estão nos mordendo. Se Moisés não fosse homem de Deus, eu tinha falado: dane-se, vocês estão reclamando aí, tomara que venha mais. Não, ele intercede, ele sabe que o povo não é fácil, ele vai pedir a Deus uma graça. Oh meu Deus, olha para o teu povo, ele é de dura serviço é cabeça dura. E Deus vai dizer para Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque na haste, levante, todo aquele que for picado e olhar para aquela serpente será curado. Minha pergunta é, meus irmãos, vocês são inteligentes. Deus, para curar o clamor de um povo, ele precisava da mediação de uma serpente de bronze, sim ou não? Claro que não. Deus poderia ter escutado a prece de Moisés e curado aquele povo, como já fez em tantas passagens. Então aqui existe uma intenção de Deus, que é a prefiguração da redenção. Aquela cruz elevada no deserto era a prefiguração de Jesus elevado na cruz. E aquilo que era maldição se transformou em bênção, porque a serpente do Éden era maldita, maldição. Mas a serpente de Moisés é bendita. Aquele que é picado olha para a serpente e é curado. Cuidado, meus irmãos, porque uma língua venenosa, ela destrói a harmonia. Cuidado com gente que fala demais. Quando eu falo fala demais, não é que gosta de conversar, não. Tem gente que é muito simpático, mas pode conversar o dia todo, você está ali com ela. Quando eu falo fala demais, pessoas que têm uma fala com segundas intenções, uma fala venenosa, uma fala que perto de você a pessoa fala de alguém como se você fosse de confiança, mas longe de você ela fala para essa pessoa de você. Então a gente tem que selecionar melhor as pessoas que a gente convive, porque tem gente que tem a língua meio solta, tem gente que não guarda segredo, tem gente que comenta de tudo e de todos. Cuidado. E por que a serpente de bronze está ali? Porque Deus nos ensina que o antídoto está escondido no veneno. Se aquela primeira serpente trouxe a morte, esta trará a vida. Vou contar uma aqui rapidinho. Eu estava num lugar, vou contar onde não. Tinha uma mulher mais difícil. O pessoal falava: não, padre, essa mulher é venenosa. Fala de todo mundo. De vez em quando eles brincavam com ela: limpa aqui, ó. Ela falava assim: é batom? O pessoal falava: não, é veneno. Escorreu aqui, ó. E uns falavam com ela: não morde na língua não, hein. Você morder na língua, você morre. Aí eu estava no encontro, essa mulher estava dando pitaco e tudo que não era da conta dela, mas estava lá, né? Eu acho que a pessoa tem que esperar pedir. Gente muito oferecida também, você pode dar um chega para lá. Aí a pessoa, né? E eu fui para o refeitório,
que as pessoas me pegaram de conversa e eu não consegui ir junto com a turma. Depois que o pessoal estava tomando café, aí eu fui para o refeitório. Ela estava saindo do refeitório, com aquele olhar, né? Ela falou assim: padre, olha aqui, o senhor está indo para o refeitório? Eu falei: estou, vou tomar café. Cuidado, padre, porque lá dentro a caninana e a jararaca estão brigando. Eu falei: exatamente. E a coral aqui fora da notícia. É cobra lá dentro, é cobra aqui fora. Falei: minha filha, mas que língua que é essa? Qual a necessidade da gente usar a nossa língua para criar confusão? E eu não falo para todos aqui, mas eu falo para alguns. Se você tivesse falado menos, você não teria enfrentado esse problema que você está enfrentando aí. Se a gente tivesse mais sabedoria, muito problema que a gente tem, a gente não teria, não é? Deus foi muito sábio. Hoje Deus é sábio, é. Deus é Deus, hein, papai? 2 ouvidos e uma boca. Imagina se a gente tivesse 1 ouvido e 2 bocas. Deus que me livre. Uma, meu filho, já está causando problema. Imagina 2. Deus é muito sábio. 1 boca, 2 ouvidos. Ou seja, escute 2 vezes mais do que você fala. Seja mais ouvinte, seja mais atento. No Evangelho, com ele finalizamos, Jesus vai dizer: como Moisés levantou no deserto a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Eu não vou falar disso aqui, porque foi a minha pregação da manhã, antes da adoração. Durante a semana, vá no meu YouTube e assista. Eu expliquei uma pregação de meia hora, o que significa olhar e crer. Porque para a serpente de números, você é picado, você tem que olhar. Jesus não vai dizer quem olhar para ele, ele vai dizer quem crer nele. Olhar é mais simples, crer é atitude interior. Olhar está fora de você, crer está dentro. E quem é que nos cura do veneno peçonhento do mal, do pecado que circula no nosso sangue, na nossa vida? É o sangue de Cristo. Por isso, meus irmãos, atenção, nós estamos na exaltação da Santa Cruz, mas daqui a pouquinho será o momento da comunhão. Mais do que você olhar Jesus que pende na cruz, você vai recebê-lo em alimento. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus transformou a carne em pão, e ele se dá a nós em comunhão. Quando a gente comunga, não é para encher barriga, porque é um pedacinho muito pequenino de pão, mas aquela comunhão que você recebe, em questão de minutos, ela vai cair na sua corrente sanguínea, e a presença da matéria da comunhão no seu corpo vai durar de 10 a 15 minutos. É o tempo que a comunhão vai circular em nós. Este é o antídoto que vai cair no nosso sangue, tirando de nós o pecado. Por isso que Números, a pessoa era picada, ela olhava para a serpente e era curada. Como que eu sou curado hoje? Crendo no Senhor Jesus, recebendo dignamente a sua sagrada comunhão, fazendo adoração, procurando crer naquele que está no madeiro. Meus irmãos, é isso que a igreja celebra no dia de hoje. Pregações como essa, de vez em quando é bom que você ouça, para você dar uma chacoalhada na sua fé e pensar assim: o que eu estou fazendo com a minha espiritualidade? Que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de católico eu tenho sido? Como que eu participo da celebração da Eucaristia? Como que a cruz de Cristo tem sido exaltada na minha vida? Porque não basta olhar, é preciso crer. Eu vi um tempo atrás
um show de rock pesado. Claro que eu não vi o show, né? Vi um recorte, muito mau gosto. Pessoal muito maquiado, gritando, quebrando guitarra. A gente não entende, não sabe se está gritando, uma confusão danada. Mas o que havia no palco? Uma cruz, um crucifixo desse tamanho. Não sei porque eles colocaram Jesus ali. O certo é que estava ali. Todos estavam vendo. Mas a questão não é ver, a questão é crer. Porque carregar um Cristo no peito é fácil, o difícil é carregá-lo no coração. Carregar uma cruz pequena no peito é fácil, difícil é carregar a que não se vê nos ombros. A exaltação da Santa Cruz é também a exaltação daqueles que nela creem. E nós cremos no Senhor Jesus e hoje celebramos a sua exaltação. Que a cruz seja a nossa vitória, que a cruz seja a nossa força, e que quando as coisas pesarem para nós, contemplemos o sofrimento de Cristo na cruz. Ele vai dizer para você: foi por você, foi por amor. Una os seus sofrimentos ao sofrimento de Cristo na cruz. Ninguém clama ao sofrimento, ninguém pede o sofrimento, mas se ele bate na sua porta, alguma coisa a vida está te ensinando, alguma coisa a vida está te pedindo. Seja oferta, seja entrega. Senhor, eu me entrego a ti, faça na minha vida segundo a tua palavra. Um dia, meus irmãos, nós vamos entender o porquê de todas as coisas. Deus é um Pai misericordioso, amoroso, que cuida da gente, mas muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Quando não se entende, se entrega, e quando se entrega, se ama. Que a Santa Cruz tenha um lugar especial na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas igrejas, não porque o Senhor está morto ali, Ele está vivo e ressuscitado. A cruz é para nos lembrar o nosso preço, porque o nosso preço custou o sangue de nosso Senhor. E hoje, com toda a igreja, nós somos chamados a exaltá-lo através da sua Santa Cruz. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.